Feche seus olhos, igreja. Pai, nós te adoramos aqui essa noite, Pai. Te bendizemos, nos alegramos. Obrigado até aqui, Pai, pela sua condução. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar livres, poder te adorar, poder receber direção, poder sentir a sua presença, que é o mais importante. Sem a sua presença aqui nesse lugar, ó Pai, tudo que fazemos, tudo que nós planejamos seria em vão, ó Deus. Por isso te agradecemos até aqui pela condução desse culto. Tudo aqui é preparado, Senhor, para te adorar, para te louvar, para celebrar o seu nome, por todos os seus feitos durante a semana. Nós já consagramos a semana que começa hoje e queremos ainda ouvir a sua voz. Abra o entendimento da tua palavra. Prepara, Senhor, cada coração para receber a boa semente. Nós declaramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Aplauda mais uma vez. Glória a Deus, bem forte que é para Ele. Aleluia. Pode sentar, amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. O livro de Atos está bem em alta, né? Essa semana passada, retrasada. Os irmãos estão estudando o livro de Atos, né? Na live da terça-feira com o Elvis, né? Aconselho você aí a acompanhar esse estudo, está sendo muito 10. Creio que os irmãos que estão estudando aí têm aprendido muito já, né? Bênção mesmo. Então, toda terça-feira o Elvis põe o link no grupo da igreja. É só clicar no link lá e aí você está estudando, aprendendo um pouco mais. Mas Deus falou ao meu coração com esse texto. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos 16, 16. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão,
puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponham aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Porém, Paulo disse-lhes: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhe pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Amém, queridos? Quem conhece esse texto? Você é leitor da Bíblia? Eu não me recordo de ter trazido essa palavra algum dia, não me recordo. Mas Deus tem pelo menos umas 3 semanas que tem falado no meu coração com respeito a esse texto tremendo. Querido, nós vimos domingo passado, através da vida do nosso amigo, pastor Marco Aurélio da Presbiteriana, palavra que veio do coração dele, da visão do coração dele, pelo conhecimento que ele tem da fonte, conhecedor da história da fonte. Foi o primeiro pastor que pregou na fonte. Eu brinco com ele que ele é o primeiro pastor da fonte. E a mensagem para nós era: estamos numa grande obra e não podemos parar. Foi tremendo demais. Nós vimos, Neemias, que estava numa situação um tanto quanto confortável, pois ele estava bem, ele venceu no cativeiro, ele era um funcionário do rei, gozava de uma certa liberdade com o rei, mas vivia bem, comia bem, estava no conforto da sua casa. Mas ele se incomodou com a situação dos judeus que estavam saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém, querida. A Babilônia, amados, ela representa o mundo. Quando cada um de nós entrega a vida para Jesus, é como se nós estivéssemos saindo do nosso cativeiro. Eu tive um cativeiro de 38 anos. Nasci em berço evangélico, mas me converti com 38 anos. Com 38 anos eu saio da Babilônia e eu venho para Jerusalém. E aí sempre tem alguém, querido, recebendo a gente. Sempre Deus levanta um Neemias para restaurar as brechas do muro da vida da gente. E essa é a função, essa é a obra que não pode parar. Agora outras pessoas estão deixando o cativeiro, estão vindo para Jerusalém, querido, estão se integrando com a igreja.
E os Neemias aqui presentes têm a grande responsabilidade de ajudar eles a restaurar as brechas dos muros das suas vidas. Cada um chega na igreja, querido, com algo na vida, com alguma área da vida completamente destruída. Eu cheguei bêbado o primeiro dia, absolutamente embriagado. E Deus restaurou esse lado da minha vida. Esse muro que havia desabado desse lado da minha vida, ela foi restaurada através de um Neemias. Aí Deus levanta outros Neemias. Hoje somos nós, querido. Muitas pessoas ainda vão chegar, segundo o próprio pastor, querido. Recebemos uma palavra que no fim da pandemia, muitos sairão da Babilônia para vir para Jerusalém. E o compromisso que nós temos, querido, é muito grande. É uma obra que não pode parar. Amém? Você entendeu isso? Essa história de, não, a obra é do pastor, querido. Sim, é do pastor, mas não tem como crescer, não tem como atender todo mundo. Nós podemos atender no máximo 50 pessoas. A partir dali, querido, não restaura mais a vida de seu ninguém. Deus tem levantado pessoas, líderes, para estar conosco nessa obra. Queridos, o livro de Atos, vocês que estão estudando já devem ter ouvido falar com a introdução, mas o livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento, e relata a formação da igreja primitiva após a ascensão de Jesus. Ele é colocado entre os evangelhos e entre as epístolas. O livro faz ligação entre a vida e o ministério de Jesus e o ministério do apóstolo Paulo. Livro tremendo, querido. E nesse sentido, ele oferece informações valiosas sobre a expansão da igreja primitiva. Apesar do nome do livro ser Atos dos Apóstolos, ele é Atos de alguns apóstolos, mas precisamente de Paulo e Pedro, que mais são lembrados. E ainda por último, mais de Paulo, esse livro. Só umas curiosidades aqui. O período desse livro, aproximadamente 32 anos, ascensão de Jesus, né? Quando da ascensão de Jesus, 30 depois de Cristo, até a prisão de Paulo, por volta de 62 depois de Cristo, só para a gente se situar mesmo. Então as narrativas que estão aqui, mais ou menos 32 anos depois da ascensão do Senhor Jesus. Em especial, Lucas narra ainda a prisão do apóstolo Paulo e todo o desenrolar das suas lutas. E o que nos chama a atenção, querido, no livro de Atos, que apesar de todas as dificuldades que seguiam Paulo, o evangelho não parou de ser pregado. As prisões, os açoites, as perseguições, mas o evangelho continuou, ele está até hoje sendo pregado. Não há barreiras, não há absolutamente nada, dificuldade, lutas, nada. Paulo preso numa prisão, onde ele escreve a maioria das cartas para as igrejas. O evangelho ele não pode parar. O evangelho ele não vai parar porque um líder desistiu, ou porque você resolveu parar, porque agora eu não sou mais pastor. Não, que Deus levanta um muito melhor. Deus coloca um líder no seu lugar, Deus coloca pessoas. Por isso que há o privilégio de servir a Deus, ele é nosso. E eu preciso agarrar esse privilégio com todas as minhas forças. Porque é uma honra, é um privilégio. A minha vida, querido, ele vai fazer sentido na terra. Quando eu me coloco na posição de ajudar pessoas, assim como um dia alguém me ajudou. Alguém me ajudou. Então é um privilégio, agarre com todas as forças. Lute com todas as forças, não pare, não desista, não deixe enfraquecer, busque ajuda, porque o evangelho vai continuar, não há barreiras. A fonte vai fechar, não vai fechar, querido. Se fechar, Deus levanta outro ministério, mas o evangelho ele vai continuar. Agora nós podemos fazer parte disso tudo. Eu sempre penso, querido, na igreja que nós vamos deixar lá na frente, para os mais jovens, para os nossos filhos. Uma igreja estruturada, uma igreja muito melhor do que nós somos agora.
Mas o privilégio que eu e você temos de fazer parte disso tudo é muito grande, muito grande. Você crê nisso, querido? Amém? Glória a Deus, aleluia. Paulo, ele prega com palavras e com testemunhos, né? Nós vamos ver aqui também. Queridos, Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é citado cerca de 60 vezes no livro de Atos. Atos do Espírito Santo, poderia ser assim também o nome desse livro. Lembramos das palavras de Jesus aos discípulos, lá em Atos 1:4, ele diz, logo após a sua ressurreição, ele aparece por vários dias no meio dos discípulos, e numa certa feita ele está ali comendo com os discípulos, e eles falam assim: não saem de Jerusalém, porque sobre vocês vai ser derramado o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lhes dar poder para fazer a obra. Queridos, quem faz a obra é o Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele começa a morar na sua vida, e ele começa a te incomodar, ele começa a trabalhar na sua vida, e quanto mais você busca intimidade com ele, mais você é usado em nome de Jesus. Quão bom quando um crente, quando um convertido entende isso. Como é bom quando o irmão entende isso. Como eu busco o Espírito Santo através da minha leitura da Bíblia, através da oração, do jejum, está debaixo da minha liderança, está sempre disponível, dizer: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo larga tudo que está fazendo, querido. Era um alto funcionário do governo, era alguém extremamente bem sucedido, vamos dizer assim, no meio político, no meio profissionalmente dizendo, e ele larga absolutamente tudo, porque ele entende, querido, que o maior legado que nós podemos deixar nessa vida, querido, não é os bens materiais, não é quanto estudo eu vou ter, não é o que eu vou deixar de herança para os filhos. O maior legado que eu posso deixar são pessoas salvas, são pessoas, famílias restauradas, jovens tirados das drogas, jovens saindo da prostituição, pessoas conhecendo esse Jesus, que na hora da dificuldade eu busco a Ele e Ele me fortalece, porque no mundo nós vamos passar por lutas, muitas aflições, e Paulo entendeu isso. Então essa obra, ela não parou. E Paulo, todos sabemos que no começo ele persegue a igreja, ele persegue os do caminho. Interessante que quando ele perseguia os do caminho, quando ele servia os padrões desse mundo, querido, não faltava dinheiro, não faltava ajudante, não faltava estrutura para ele perseguir e matar cristão. Mas quando ele se converte, quando vai contramão desse mundo, querido, quando saímos da Babilônia e viemos para Jerusalém, aí os Sambalates, os Tobias, os Gessém, os Arábios, eles se levantam, querido, porque nós começamos a ir contra esse mundo, e é assim mesmo. Aí o recurso é escasso, aí a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Parece que a vida que a gente tinha lá fora no mundo era muito mais generosa, dá essa impressão, querido, mas não é, amados. Nós estamos seguindo para Nova Jerusalém, para a cidade celestial. Nós andamos contra todo mundo, todo esse sistema do mundo. Por isso que vale muito a pena estar inserido na obra, para antes de salvar alguém, antes de você ajudar alguém, você poder se ajudar, querido. Que tem gente que é generoso, distribui um monte de cesta básica, ajuda um monte de pessoas, mas a sua vida é infeliz, não consegue dormir de noite, preocupações, lutas, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas coisas, quantas prisões e cadeias tem nas pessoas. Mas quando nós vamos para Jerusalém, quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo, querido, no meio da aflição, nós sabemos para quem recorrer, nós sabemos quem vai nos dar a direção. Eu separei uns pontos aqui, queridos, nesse texto.
baseados nesse texto, olhando para a vida de Paulo, olhando para tudo que ele fez, para a gente olhar para nós como igreja, como é a nossa vida, querido. Textos tremendos da parte de Deus para nós. E o primeiro ponto: precisamos, em tempos de dificuldade, ter discernimento no Espírito Santo. Em tempos de dificuldade, precisamos discernir. Diz lá o começo do texto: e aconteceu que, indo nós para lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída por espírito adivinhador. Como que Paulo sabia? Como que Lucas narra tão bem isso? Porque você vai ver que esse espírito adivinhador é um espírito demoníaco. Ele fala verdades, ele fala aquilo que agrada o povo lá de Filipos. Eles estão na cidade de Filipos, e esses donos dessa escrava que tinha esse espírito adivinhador, eles lucravam muito dinheiro, porque as pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que agrada. Outro dia eu vi uma propaganda que aqui na Cadwells tem uma vidente, uma não sei o que, espírito adivinhador, as pessoas gostam. Vamos jogar búzios, vamos jogar, queridos, a gente respeita a vontade de cada um, queridos. Mas nós precisamos, em tempo de dificuldade, quando nós estamos com dificuldade, muitas pessoas buscam nisso soluções para a sua vida. E esses espíritos falavam coisas que agradavam, querido. O espírito maligno, ele conhece a vida da maioria, conhece a palavra de Deus de capa a capa, muito mais do que muitos crentes. E como que eu me livro disso? Discernimento no Espírito Santo, ter uma vida no Espírito Santo. E eu busco isso na igreja, e fora da igreja eu busco no meu TSD todo dia. Falamos aqui todos os cultos, tirar o tempo para ler a palavra, tirar o tempo para fazer o discipulado, tirar o tempo para ler a Bíblia, tirar um dia para jejuar, enfim, participar da célula. Está perto do fogo, querido. Ninguém se esquenta no inverno rigoroso longe do fogo. Você se esquenta espiritualmente fazendo as atividades de Deus, participando, estando envolvido. Aí você começa a discernir o que é certo e o que é errado, querido. Amém, meus amados? Essa jovem era possuída por um espírito adivinhador e dava lucro aos seus donos. E ela dizia coisas interessantes. Ela seguia Paulo e dizia: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles estão ensinando o caminho da salvação. Olha o aproveitar da situação que esse espírito adivinhador fazia. Andava atrás de Paulo, para mostrar uma roupagem, para ter mais credibilidade ainda em Filipos, para desenvolver toda a sua bruxaria. Andava atrás dos homens de Deus, falando verdades. Queridos, nem tudo e nem todos que falam em nome de Deus são de Deus. Hoje nós vivemos aí uma avalanche de lives, pregadores de todos os tipos, gente boa e gente que não é também. É por isso que eu tenho dificuldade, querido, de assistir pregação de outros ministérios, não desfazendo de ninguém, querido, absolutamente não. Eu assisto de pastores que eu conheço, até assisto de outros ministérios, mas que eu conheço, que o meu líder já trouxe para o nosso meio, porque alimento espiritual é coisa séria. Há muita gente levando vantagem com lives, com pregação, se aproveitando da situação dos outros, se aproveitando de tempos de fraqueza, de tempos de dificuldade, tempo de pandemia, onde todo mundo está com medo, e as pessoas querem uma palavra, mas nós precisamos aprender a buscar no lugar certo. Tua igreja te alimenta, a tua igreja dá direção para você, a tua igreja te ensina, eu creio que é o suficiente. Espírito adivinhador. Muitas pessoas enfraquecem na fé e caem, porque dão ouvidos a espíritos adivinhadores.
a espíritos imundos. Muito cuidado com isso. Horóscopo, tarô, cartas, quantas coisas tem, que as pessoas colocam fé naquilo. Queridos, a fé eu tenho que ter no nome de Jesus. Eu fui na casa de uma senhora um dia e tinha um elefante de bunda para a porta, né, Mauro? Estava lá aquele elefante, eu já bati o olho. A gente conhece essas mandingas. E a mulher, uma casa extremamente humilde, muito humilde. E aí pediu para orar por isso, por aquilo outro. Aí eu disse para ela: e esse elefante, dona? Então, ela falou. Falei: a senhora colocou nessa posição aí para chamar dinheiro? É, o povo fala. Eu falei: então olha para a sua volta, quanto dinheiro a senhora tem? Aí caiu a ficha daquela mulher, extremamente pobre. Mauro vivia ajudando. Sabe, mandingas, coisas que o povo inventa, e as pessoas ficam perdidas ali. Você quer ganhar dinheiro, querido? Amanhã de manhã você levanta às 5 da manhã, faz um alongamento, faz um exercício, faz um TSD, ora, toma um bom café da manhã, come 2 ovos cozidos, um pão com um queijo dentro, toma uma xícara de café e vai feliz para o teu trabalho. E chega lá e olha, hoje vai ser o dia que mais eu vou trabalhar. E se não tem, querido, tem muito lote vazio. Um dia bateu na minha chácara um senhor, querido, eu não tinha nem dinheiro na hora. E ele falou: boa tarde, bom dia, não lembro. Ele falou: eu queria roçar a frente da sua chácara. Eu falei: realmente, precisa roçar. Fiquei até com vergonha, estava um mato. Ele disse: eu estou precisando de qualquer dinheiro, qualquer coisa. Eu falei: então tudo bem, pode começar, querido. E eu me esforcei e dei até um dinheiro a mais que eu tinha prometido, um dinheiro que valia pelo serviço. Porque serviço tem trabalho. O dinheiro não vai cair do céu se nós não nos esforçarmos. Há muitas promessas, há muitas coisas que falam, querido, e esses tempos de dificuldade, muita gente tem caído. Assim como essa jovem era usada pelos seus donos, espíritos aproveitadores. Muita gente querendo se aproveitar do púlpito, querendo visibilidade, cargos, famas e principalmente dinheiro sem esforço. Sabe, um homem de Deus, ele pode até viver do dinheiro da igreja. O homem de Deus pode ter até o salário da igreja. Mas o homem que vive do dinheiro da igreja, ele trabalha para a igreja. Ele está junto com vocês. Ele ri com vocês, ele chora com vocês. Não tem hora para ir orar. Não tem hora para fazer, seja o que for, querido. Sabe, o crente verdadeiro, aquele que não busca fama e nem posição, ele está junto. E é uma coisa que eu aprendi, querido. Valorizar aquelas pessoas que me valorizam. Valorizar aquelas que estão comigo. Pastor Luiz ora pela nossa igreja. Pastor Silvano ora pela nossa igreja. É com eles que eu ando. É com eles que eu valorizo. Se eu vou assistir uma live, eu assisto a deles. Eu vejo lá o irmão Jones sempre comentando lá nas lives do Silvano. Queridos, isso é bênção, mas nós precisamos cuidar. O que nós temos olhado, o que nós temos assistido, o que nós temos visto, querido, há muita coisa que não é de Deus. Esse espírito adivinhador falava ao povo de Filipos coisas e revelações, segredos pessoais que as pessoas gostam de ouvir. O demônio conhece a vida. Quem não conhece aquela música do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele viu Cristo ser crucificado. Ele viu você nascer, querido. Espíritos malignos conhecem você desde que você nasceu. Contam segredos às vezes e as pessoas acreditam. É por isso que eu preciso estar firme. É por isso que eu preciso estar buscando a Deus, para não ser enganado. O enganado. Quer estudar a Bíblia, querido? Terça-feira, 19 horas, o Elvis abre a live. Quer aprender um pouco mais sobre célula? Venha no Tadel, leia a sua Bíblia. Assim que o nosso material da fonte chegar, nós vamos abrir as salas de estudo. Nós vamos ter estudos desde lá do inicial até faculdade de teologia com o tempo. A fonte está se preparando para isso, para que você tenha um alimento sólido.
para que você aprenda de maneira correta buscar o Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? É muito bom ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos. É muito bom. Mas às vezes, querido, como diz o irmão, às vezes, o pastor hoje desceu o cajado, mas às vezes uma cajadada, querido, mas verdadeira, que vai te trazer algo, que vai trazer transformação de vida, é muito melhor do que uma palavrinha para massagear teu ego. Um dia vi um pregador dizendo: olha, Deus está me mostrando que vai cair um caminhão de dinheiro na sua vida, e mostrou para o lado da mulher. Eu falei: olha, se aquela mulher não dizima, não oferta, não trabalha, não faz por onde, eu falo que esse caminhão de dinheiro é só se assaltar um carro forte, querido. Só se lá dinamitar um carro forte, aí vai explodir aquele dinheiro. Mas não existe isso, querido. Não existe coisas fáceis no reino do Senhor. Há pessoas prósperas, sim. Há pessoas que são abençoadas, sim. Mas pelo seu esforço, por aquilo que elas têm feito, em nome de Jesus. Então eu quero, nesse primeiro ponto, incentivar você, querido, a valorizar as pessoas que sempre estão com você. Às vezes nós não queremos ouvir aqueles que estão próximos, porque achamos que são humildes, achamos que não tem teologia, não é o pastor. Queridos, valorize os que estão lutando com você. Valorize o teu líder de rede, o teu líder de célula, as pessoas que estão na sua volta. Com toda a humildade, o Espírito Santo, ela vai usar essas pessoas na tua vida. Vai usar essas pessoas na tua vida. Então valorize as pessoas que estão. Cuidado com os bajuladores, com as falsas amizades, espíritos imundos que rodeiam a sua vida, através de pessoas mal intencionadas. Até tem um discurso bonito, mas no fundo são falsos. Assim como essa jovem andava atrás de Paulo e Silas. Olha, são servos de Deus Altíssimo. E no meio disso ainda fazia adivinhações para o povo. Mas era um espírito imundo, enganador. Precisamos estar atentos para identificar isso, querido. E você com uma vida com Deus, você com uma vida no altar, buscando o Senhor, você identifica rapidamente quando é de Deus ou quando é um bajulador. Segundo, falsos profetas e crentes mal intencionados fazem muito mal para a igreja de Jesus Cristo. Vamos lá no texto. Nós vimos lá que quando os donos da jovem viram que tinha desfeito a esperança de lucro, não só agarraram Paulo e levaram para a praça, como jogaram todo o povo contra eles. Jogaram todo o povo contra eles. E ainda acusaram de um monte de coisa. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Propagam costumes. Que costume ali que parou de acontecer? Dinheiro fácil. Propagam costumes que não são os nossos e nós não podemos aceitar, diz lá a Bíblia. Queridos, infelizmente, a igreja é atacada por espíritos enganadores. E quantas pessoas desavisadas, fracas, elas acabam acreditando que a igreja não é um lugar bom de se ir. Quando você vê uma pessoa, talvez até passou pela igreja, conhecedor de alguma forma, teve algum problema, ela sai, querido, e começa a propagar algo tão negativo da igreja, que as pessoas até acreditam que a igreja é um lugar ruim. Deus me livre lá no meio daquela crentaiada. Você já não ouviu falar isso? Cara, isso é uma mentira do diabo, querido. Quando que você ouviu dentro da igreja uma palavra negativa saindo aqui do púlpito? Quando que eu recebi uma direção errada? Nunca. A maioria das pessoas não praticam, não se esforçam, não usam aquilo que recebem da parte de Deus e depois se voltam contra a igreja. Espíritos enganadores que acabam atacando a igreja do Senhor.
Nós vimos que todo o tempo Paulo e Silas, essa jovem anunciava os dois, mas fez um mal enorme jogando eles contra o povo. Uma hora, nossa, grande homem do Senhor, outra hora, jogando contra o povo, acusando eles de coisas, espíritos enganadores. Nós precisamos identificar, nós precisamos estar atentos, querido, para esses espíritos. Precisamos estar vigilantes, porque pessoas possuídas por esse espírito andam atrás, às vezes, de homens e mulheres de Deus, declarando até palavras de verdade da sua boca, mas por dentro, suas ações são negativas, nocivas para a obra do Senhor. Quantas vezes nós tivemos que sentar com pessoas que vieram para cá e disseram: nossa, pastor, eu ouvia falar tão mal da fonte. Assim como às vezes a gente vê falar mal da Assembleia, assim como às vezes a gente vê falar mal da Presbiteriana, assim como às vezes a gente vê falar mal da Quadrangular. Espírito enganador, querido, nós não podemos entrar nisso. Os ministérios estão aí trabalhando, fazendo um trabalho sério. Às vezes as igrejas têm uma visão diferente, às vezes as igrejas, o pastor pensa, usa maneira diferente, mas o alvo é o mesmo. Nós não podemos entrar nisso. Problemas, garanto que todas as que eu citei aqui tem. Ora, a guria dizia: olha, esses homens são servos do Senhor. Acabou o lucro, acabou o benefício, aquela igreja não me serve mais, não tenho lucro, ou seja lá o que está buscando na igreja. Aí a igreja não presta mais, querido. Nós precisamos estar atentos. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Queridos, o mundo, ou a sociedade no meio que nós vivemos, como eu disse lá na introdução, eles querem ditar leis para o povo de Deus. Olha, você tem que ouvir tal música, você tem que comer tal comida, você tem que fazer tal coisa. Não, queridos, eu vou fazer aquilo que a direção da palavra, que a palavra de Deus vai me dar como direção. Eu vou fazer aquilo que tem sido bênção para a minha vida. Não é o mundo, não é espírito enganador que vai me dar direção, querido, nem para mim, nem para minha família. Mas quando estamos fragilizados, em tempos de pandemia principalmente, em tempos de dúvidas, em tempo de pouco dinheiro, em tempo de escassez de alguma coisa, em tempos de saúde que não está bem, é na dificuldade que nós ficamos mais sensíveis, mais sensíveis. E como eu evito? Está com o espírito firme, queridos, abastecido pelo Espírito Santo. Buscar alguém para orar comigo. Coloca tua cabeça embaixo do teu líder, querido. Outra coisa, parece alguém falar: eu quero orar por você. Você nem sabe a vida da pessoa, não é do teu meio. Não deixa pôr a mão na tua cabeça, querido. Tem pessoas que estão responsáveis por você. A minha cabeça, queridos, somente pessoas que eu conheço que vão ministrar sobre a minha cabeça. Terceiro ponto que eu quero compartilhar. É nas maiores dificuldades que provamos o nosso amor com Deus. Nas maiores dificuldades é que nós provamos o nosso amor a Deus. Paulo e Silas, após serem açoitados, lá no versículo 25, diz lá que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Isso é tremendo demais. Eles foram açoitados com não sei quantas varadas. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer um teatro, né? Então eu trouxe aqui uma vara. E eu gostaria de 2 atores para representar Paulo e Silas. Lá eles levaram 80 varadas, eu vou dar só 2. Tá bom, queridos? Vem 2 rapidinho aqui na frente, que eu quero dar 2 varadas. E veio mesmo, estou brincando, meu irmão. E veio mesmo. Eu ia bater mesmo, querido.
umas 80 varadas. Imagina isso, querido. Mas eu estou pregando a palavra, mas agora eu vim para a igreja. Não, mas agora eu estou dizimando. Não, mas agora toda a minha família está indo à igreja. Varada no lombo. Eu não sei, queridos, quais são as varadas que você tem tomado no lombo. Eu tomo várias, todos os dias. Porque às vezes as varadas não são assim, literalmente com vara, mas acusações, pressões que a gente recebe no dia a dia, até com pecados batendo na porta. Cada um sabe aonde tem levado varada na vida. Paulo e Silas, diz o texto, com o lombo em carne viva, porque lá na frente o carcereiro vai cuidar dos ferimentos deles. Eles rasgaram as vestes deles, colocaram em praça pública, talvez eles ficaram até nus. Eu ainda brinquei com o Mauro, eu creio que o Arialdo vai vir. Isso aqui é discípulo do Arialdo. Então está entendido. Falei, Mauro, que se o Arialdo tiver à noite lá, ele vai achar que é sério e vai lá. Não, querido, se eu dar uma varada aqui, eu vou parar na cadeia amanhã. E com as costas todas sujas de sangue, carne viva, diz o texto, que eles começaram a orar em voz alta. E a prisão, diz o texto, que todos estavam em silêncio, ouvindo. Porque é assim que acontece, querido, quando nós entregamos a vida para o Senhor, saímos da Babilônia, viemos para Jerusalém, nós começamos a caminhada. Tome-lhe varada, tome-lhe varada, tome-lhe varada no lombo. O povo está vendo, querido. O povo está atento, olhando para nós, prestando atenção. E aí muitas vezes a pessoa fala, eu não vou para a igreja, porque esse cara aí só reclama, esse cara só murmura. Encravou a ponta da unha, ah, meu Deus do céu, olha aí a minha situação. Aperta um pouquinho de um lado, o pastor fala alguma coisinha, meu Deus do céu. Então, queridos, diz que a cadeia ficou toda em silêncio. E eu creio que não era pouca gente, porque as cadeias, eu creio que nunca mudou. Cela que cabe 15 tem 60. Devia ter 100, 200 presos, eu não sei quantos presos, a Bíblia não diz, mas fala que todos estavam em silêncio, ouvindo Paulo e Silas orar. Eu creio que eles lá, tudo ensanguentado, tudo doído, eles falavam, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que mais uma vez tu me guardaste. E o povo ouvindo, os presos ouvindo. Sabe, queridos, é assim que o crente precisa fazer, querido. Em tudo dá graças. Às vezes nós vamos entender algumas varadas que nós levamos lá na frente, que a Bíblia diz que o pai, ele só chama atenção, ele só executa o filho que ama. Lá na frente nós vamos entender. Então, queridos, se vir as varadas do dia a dia no seu lombo, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Essas mesmas varadas o Senhor Jesus, Ele levou antes de ir para a cruz. E Ele estava lá firme e forte, porque Ele sabia que ia valer a pena. Ele sabia que eu e você estaríamos hoje na Fonte Church ouvindo a palavra. Ele sabia que nós seríamos libertos da prisão. Por isso que é no momento de dificuldade que eu devo adorar o Senhor. Não murmure, não reclame. Tome-lhe varada, adore o Senhor. Tome-lhe varada, louve o Senhor. Varada no lombo, Senhor, muito obrigado por esse dia. Às vezes você vai fazer oração chorando, querido, como eu já fiz muitas vezes. Mas Senhor, eu sou pastor, tome-lhe varada. Mas Senhor, eu larguei tudo que eu fazia para servir a obra, tome-lhe varada, tome no lombo. E ainda até hoje, vamos adorar o Senhor, querido. Está com dificuldade, alguma coisa não está como você queria, adore ao Senhor, querido. Eu tenho certeza que a maior dificuldade que eu e você passamos hoje, não se compara ao que eles passavam, não se compara ao que a igreja primitiva passou, querido.
Por isso vale a pena, Senhor, adorar a Deus. É nas maiores dificuldades que nós adoramos a Deus. Até Jesus, antes das varadas, ele disse: afaste de mim esse cálice, afaste de mim, mas seja feita a tua vontade. Então, às vezes, querido, o que você está vivendo, o que você está passando, não era bem isso que você queria. Fala: Senhor, eu queria muito que se afastasse de mim isso, mas seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. E você vai ver, querido, quando ver a prova passou, e aí vai ser só alegria, como nós vimos no final do texto, que eles saíram da prisão e dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram e partiram. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então é na maior dificuldade que provamos o nosso amor a Deus, o nosso amor ao Senhor. E eles apanharam sem dever nada, porque na maioria das vezes é assim, querido. Quando nós estamos em Jerusalém, os Sambalates, os Tobias, eles ficam torcendo para o tropeço. Diz que é crente, olha aí o crentinho, olha aí, foi para a igreja, hoje é mulher de pastor. Quem já não ouviu isso? Toma-lhe varada, toma-lhe varada. Adore ao Senhor, querido, vale a pena. Seria muito estranho se assim que eu entregasse a minha vida para o Senhor na igreja, fosse só mil maravilha. Agora, queridos, ainda não é o céu, nós estamos ainda no mundo. Deus pediu na oração sacerdotal para que o Senhor nos guardasse no mundo, para que o Senhor nos ajudasse, porque assim como Ele venceu, nós também podemos vencer o mundo. Nós vamos para a igreja e já parece que estamos no jardim da inocência. Ainda não, lá sim, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter varada, lá não vai ter o mal, querido. O mal não vai existir na Nova Jerusalém, mas até lá, dois atores aqui, brincadeira, Vandes. Toma a varada, querido, no lombo, adore ao Senhor, no meio da dificuldade. As varadas de hoje a gente pode comparar com problema de saúde, com lutas, enfim, quantas coisas nós passamos. Quarto, quando adoramos o Senhor e oramos, algo acontece no mundo espiritual. Tem gente que acha que não acontece nada. Queridos, eu sempre quando eu saio de casa, eu e a pastora, para uma visita, para qualquer coisa, eu faço uma oração no telefone, o que eu for fazer, eu sempre creio que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Olha lá a partir do 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas, puxou da espada e ia se matar. E daí Paulo grita e diz: olha, não faz mal nenhum para você. E aí o carcereiro correu, pegou uma luz, foi lá ver o que estava acontecendo. Nenhum preso fugiu, absolutamente nenhum preso. Com o tremor de terra, todas as portas das celas se abriram, todas as correntes, elas se partiram, estavam todos livres, 100, 200 homens, 300 homens, não sei, todos condenados. E o carcereiro, temendo uma represália dos seus superiores, ele ia se matar. E Paulo intervém. Queridos, quando Paulo vai para a prisão, e quando ele começa a adorar a Deus e orar a Deus, vocês acham, fica aí, vale, vocês acham que ele sabia que o tremor ia acontecer, que as coisas, não, ele estava ali agradecendo a Deus, querido. Mas quando nós louvamos ao Senhor, quando nós agradecemos a Deus, quando nós adoramos a Deus só pelo que Ele é, no mundo espiritual acontece algo. Aqui diz que as prisões se abriram. Então, quando eu saio fazer uma visita, quando o líder de célula sai, quando você, cheio do Espírito Santo, chega numa casa, e lá tem pessoas com muito problema, eu tenho certeza, querido, que no mundo espiritual está tremendo tudo. As coisas estão tremendo, as cadeias estão abrindo as portas, as correntes estão quebrando na mão daquelas pessoas que estão aprisionadas. É por isso que a oração
ela tem um poder no mundo espiritual. É por isso que você está aqui. É por isso que você consegue, porque alguém orou e no mundo espiritual alguma coisa aconteceu. E as cadeias que me prendiam no alcoolismo, por exemplo, elas foram quebradas. Quebradas. Então creia que sempre que você está lá no teu TSD, quando você está no teu quarto, ou você está no teu carro viajando, que você está louvando a Deus, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Senhor, eu não aceito essa situação naquela casa. Eu não aceito essa situação. Eu lembro muito daquele rapaz, que eu sempre lembro, que eu parei o carro, tirei ele do meio da rua bêbado, né, conhecido como porco. Não sei se vai ouvir a pregação ou não. E era um cara assim muito legal. Ele trabalhou com a gente na lavoura, muito trabalhador, mas era alcoólatra. E no momento que eu abaixei para pegar ele, parou um menino de bicicleta e foi me ajudar bem ali na Caetano. Um sol de rachar, nós levamos ele até numa sombra. Eu falei só o seguinte, falei: Senhor, assim como tu me libertaste do alcoolismo, liberta esse homem. Eu já contei esse testemunho. Passado alguns meses, nós fomos no hospital visitar alguém da igreja que estava internado. Eu olhei para o lado e falei: mas eu conheço esse cara. Mas eu só vi ele bêbado e sujo na rua. Ele era alcoólatra mesmo, mas estava limpo, estava diferente. Aí eu cheguei nele, ele falou: Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Sabe como o mundo chamava ele? Porco. Sabe como é o nome dele? Eleutério Hofmeister. O mundo chamava de porco. Agora ele é chamado por Deus pelo nome Eleutério Hofmeister. Olha que nome ele tem. Olha as cadeias que foram quebradas. Queridos, eu não vou falar que fui eu que naquele momento, eu não quero puxar a brasa para o meu lado, mas eu creio que na hora que um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, declara uma palavra, alguma coisa vai acontecer. É por isso que você na sua casa declare sobre tuas coisas. Não murmure, não reclame. Não queira forçar situações. Eu não aceito isso, eu quero isso. Senhor, eu creio que tu vai fazer isso. Gente do céu, portas irão se abrir, cadeias irão se abrir, algemas se quebrarão no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Você crê nisso? Por isso que a obra do Senhor, querido, ela não é em vão. Todas as células que nós fizemos, todas as lives, todas as viagens, todos os encontros com Deus, todos os cultos, a Fonte Church em Guia Lopes nunca fechou as portas. Nós já fizemos culto sem energia, sem som, no Celebrim, né, Isaías? Bateria de ônibus aqui, nós fizemos o culto. E muitas coisas aconteceram nessa cidade. Queridos, não é em vão nada, nada, nem uma reunião, nada que você fala em nome do Senhor. A tua célula, às vezes você olha para a tua célula, está só a tua família, você fala: ah, mas hoje no mundo espiritual aquilo tremeu, querido. Sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre vai, porque é o nome do Senhor que está sendo invocado. É o nome de Deus, querido. E para encerrar, por isso que lá em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Eu creio, queridos, que a hora que os acordes aqui estão sendo tocados, a hora que as baquetas batem na bateria, o teclado, o violão, as coisas, demônios vazam desse lugar. Quando Davi tocava a harpa diante de Saul, o espírito maligno estava nele, diz a Bíblia, que saía. Nada é em vão, querido. Nenhuma reunião que nós fizemos, nem um bate-papo. Quando há Deus no meio, quando Ele é invocado, nada é
em vão. Não esqueça disso. Porque é na canseira, porque é no desânimo, porque é no cansaço, é na dificuldade, é na prova. Hoje cedo eu lembrei da Simone, não sei se a Simone está aqui. Queridos, a Simone, querida, eu creio que, e eu sei de mais pessoas aqui que perderam entes queridos, porque a gente fala assim, eu estou com um problema em tal área, eu estou com problema, querido. Imagina esse povo que por conta do Covid perderam familiares. Essa semana eu entrei no esteio rural e eu fiquei olhando lá, não querendo acreditar que o Jonas não está mais lá. Imagina para essa família, imagina para esses funcionários, imagina. Então o problema, querido, é você perder alguém assim. Simone perdeu um filho com 18 anos de idade. De noite ela estava aqui louvando, adorando a Deus. E de dia ela estava chorando lá na chácara, porque meu pai via. Mas imagina o que acontece no mundo espiritual. O que fortalece isso a vida dela. E hoje é dia das mães. No dia do aniversário dela, é dia do aniversário do filho dela que perdeu. E ela continua adorando a Deus. Pensa nisso, para encerrar. Quando andamos na verdade, ela sempre prevalecerá. Quando você anda na verdade, você pode tomar varada, querido. A verdade vai prevalecer. Diz o final do texto, que Paulo e Silas são libertos da prisão. Aí chegam as autoridades e assustadas, porque daí descobrem que eles são romanos também, e não podia prender um romano sem um julgamento justo. Aí eles são, pode soltar. Paulo diz, não, vocês vão vir aqui. Querido, se você permanecer firme, mesmo sendo injustiçado, Deus vai te exaltar, no tempo certo, na hora dele. Você não precisa revidar, você não precisa responder em rede social. Que ridículo, né? Tem gente que desabafa em rede social. Na hora certa Deus te honra, querido. Na hora certa, pessoas que te deram varada vêm te pedir perdão, querido. Que Deus é o Deus que tudo pode, que tudo faz. Eles foram honrados diante da cidade de novo. Aqueles que desprezaram e bateram, tiveram que honrar eles e pedir desculpas. Então vale a pena, querido. Se afirme na igreja, você que está mais para lá do que para cá. Você que está em cima do muro, querido, em cima do muro é do diabo, sabia? Ele só está esperando você descer. Decida-se. Envolva-se com as coisas do Senhor. A obra ela é sobremodo grande, nós não podemos parar. Não podemos parar. Se encha do Espírito Santo. Tira um tempinho para ler a Bíblia. Ai, pastor, me dá sono. Sim, vai dar sono. É mais fácil pegar o controle da TV. É mais fácil ficar 5 horas no Zap Zap. 15 minutinhos de leitura da Bíblia, querido, por dia. Tempo de orar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A usar a tua vida, querido. Primeiro dentro da sua casa. Dentro da sua casa. O carcereiro tomou iniciativa, porque ele ouviu Paulo orando. Ele viu tudo o que aconteceu, ele viu os presos não fugirem, ele viu todo esse mover, ele viu que era de Deus. E ele entregou a vida, e o que eu faço? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Fecha teus olhos, querido. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de cada um de nós olhar para dentro do nosso coração. Talvez você caiu em muitos contos. Talvez você se deixou se levar por muitas falas.
talvez em algum momento você perdeu as forças, pede para o Espírito Santo. Primeiro pede perdão, querido. Coloca a sua vida no altar. Fala: Senhor, eu vacilei, eu sou fraco, eu errei. Dá nome para os erros. Agora é um momento seu e Deus. Você não vai precisar falar aqui no microfone. Fala aí para Deus. Fala o problema, fala aquilo que está te dando varada. Senhor, meu problema é o vício, meu problema é a mentira, meu problema é, eu não sei, cada um tem o seu. Fala: Senhor, eu não quero mais isso. Meu problema é o orgulho, meu problema é a vaidade, meu problema é a falta de compromisso. Eu não sei, cada um tem o seu, querido. Não queira você fazer mal para a igreja do Senhor, às vezes com as suas atitudes. Talvez no momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, no momento de tantas dúvidas, é o momento eu e você adorarmos a Deus. Fala: Senhor, eu quero te adorar, que eu sei que vai acontecer algo. Eu sei que a verdade ela vai prevalecer na minha vida. Por isso, examine sua consciência nessa noite. Olha para dentro do teu coração, querido. É você e Deus agora. Fique de pé no seu lugar. Fique falando com Deus. Os irmãos vão passar com o pão e com o cálice. Pegue o pão, pegue o cálice. Talvez hoje a ceia, você vai dizer para Deus: olha Deus, eu vou fazer um compromisso. Porque a tua palavra diz que aquele que come do pão e toma do vinho, toma do suco, come do corpo, bebe do sangue, tem parte contigo. E eu quero ter parte contigo a partir de hoje. Eu quero deixar a vida pregressa para trás, meus erros. Eu quero ser útil. Eu vou deixar esse tempo para você falar com Deus. Não se disperse.
Você falou com Deus no seu lugar, querido. Diante de tudo que você ouviu, a noite de abrir o nosso coração. Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Pode beber do cálice. Feche teus olhos. Pai, tua palavra, ela foi derramada em nosso coração, Senhor. Nós entendemos que fomos libertos da Babilônia. Estamos em Jerusalém, Pai. E ainda há brechas no muro, ainda há coisas que nós precisamos colocar na tua presença. Sabemos que os ataques, sabemos que as lutas, que as adversidades, elas fazem parte desse mundo. Mas nós aprendemos nessa noite, ó Pai, a te adorar. Nos perdoa pelas vezes que murmuramos, que desistimos, que fraquejamos, que abandonamos o nosso posto na parte do muro, que abaixamos a espada, que abaixamos a colher de serviço. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa direção dessa noite. E como ministro consagrado da Fonte Church, eu quero liberar o perdão dos pecados da tua igreja, Senhor, conforme o coração de cada um, conforme o que cada um colocou na sua presença, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O teatro vamos fazer numa outra ocasião, né? Amém? Eu achei que não ia vir ninguém, de manhã não veio ninguém, hoje, surpreso. Ainda falei, brinquei com o Mauro, se o Arialdo tiver, ele vai vir. Aí o discípulo dele veio. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que a ceia é um momento muito sério, né? Onde a gente realmente é confrontado com a santidade do Senhor. Nós lembramos, né, do sacrifício vivo. Mas é também uma celebração, porque nós entendemos, né, que podemos deixar tudo aqui, podemos recomeçar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e até Ele vir eu tenho tempo de consertar. Então nós vamos adorar, louvar com os corinhos, para nós estarmos encerrando. Vamos lá então, meus irmãos. Há uma promessa na Bíblia que é para ti, para mim. Há uma promessa na Bíblia que é para ti, para mim. Novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver. Novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Para a nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Para a nova Jerusalém. Não haverá dor nem lamento. Aquele belo país, não haverá dor nem lamento. Aquele belo país, o Santo dos Santos estará reinando ali, porque o Santo dos Santos estará reinando ali. Se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também.
você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também para a Nova Jerusalém. Quando Cristo vier em Glória, eu também irei subir. Quando Cristo vier em glória, você quer irei subir. Seremos levantados com poder, seremos levantados com poder, seremos levantados com poder para a Nova Jerusalém. Se você vai, eu vou Também, mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também para a Nova Jerusalém. Se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também para a Nova Jerusalém. Oh, glória! Queridos, antes de ir embora, né, tem dois mural que a pastora fez com muito carinho. Aqui nesse mural está uma mãe ali, e as mamães quiserem vir fazer uma foto, né? Aí o Alex espera um pouquinho, né, Alex? Se alguém quiser fazer uma foto, o ônibus espera um pouquinho. E o mural de 15 anos da fonte para ficar gravado. Então, né, tem os murais aqui, se as mamães aproveitam, fazem uma foto bem legal, né, pelo trabalho aí, com muito carinho. E tem a lembrancinha aqui, queremos chamar, né, a Rede Vermelha. As mães, né, a mãe, quem é mãe, né, vem aqui e já pega a sua lembrancinha, feita com muito carinho pela pastora. Amém? Vamos orar a oração final e aí você está liberado. Amém, queridos. Vamos estar orando. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, grato, Pai, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa força, Pai, porque vem de Ti, Pai, vem do Teu Espírito sobre nós. Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada, Pai, com células, Pai, discipulados, Pai, tudo no Teu Espírito sobre nós, ó Deus. Seu avivamento sobre as células, Pai, caia sobre nós e nós possamos, Pai, passar para os visitantes, para os membros da célula, Pai, uma segurança, cheio do Teu Espírito para cada um delas, Pai. Leva nós em segurança para os nossos lares, continue conosco, Pai, nos abençoando, trazendo, Pai, essa palavra sobre Paulo e Silas, ó Pai, nos nossos corações, que nós possamos, Pai, levar varadas, ó Deus, e nós ter uma firmeza, Pai, orar a Ti, te agradecendo, Pai, pelos feitos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, de conduzir, Pai, esse culto. Viemos aqui, Senhor, para prestar culto e receber a Tua palavra, e saímos daqui cheio do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus.